No nome do teu Filho amado, bendito e eterno, Cristo Jesus, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Quero falar um pouco hoje sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram algo fantásticos e concernente ao crescimento do reino, é algo indispensável. E ainda continua falando em nossas vidas através dos séculos, né? Não podemos dizer que o Senhor não opera mais milagres, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e será o Deus de sempre. O poder de Deus é ilimitado, ninguém pode mudar o que Deus quer e vai fazer. Amém? Então, se você tem alguma causa, alguma dificuldade, algum problema, coloca nas mãos de Deus. Pega o saco de problema que você tem, coloca nas mãos de Deus. Não leva para casa, deixa nas mãos de Deus, porque Deus vai solucionar aquilo que você precisa. Ele vai derramar na sua vida aquilo que você mais está necessitando, porque o nosso Deus, ele age assim. Então, aqui nós temos, no relato de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, né, o relato do escritor, né, sobre uma mulher que estava enferma. Há 12 anos ela sofria. Então diz assim, versículo 25: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? É um momento aqui sublime, de uma pessoa que vinha sofrendo há 12 anos. Há 12 anos. Nos evangelhos, existem narrativas e mais narrativas, lições e mais lições dos milagres de Jesus. Dos milagres de Jesus. Em João capítulo 20, versículo 30, diz que Jesus fez muitos milagres diante dos discípulos e não estão escritos nestes livros. Não estão escritos nesse livro. Todos os milagres escritos no Evangelho tiveram propósitos e propósitos e propósitos divinos. E ainda, através dos séculos, vem falando as nossas vidas. Todos esses milagres de Jesus, ao longo dos Evangelhos em que nós temos conhecimento, né, vieram acarretados de grandes lições, de lições extraordinárias para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós, porque eles revelam na pessoa de Cristo o Messias. Então os milagres, eles trazem isso, eles nos ensinam que realmente Deus veio até nós, porque eram coisas que homem não podiam fazer. Eram coisas que tinha que ser divina, porque nenhum homem poderia fazer. Os milagres dele, nós podemos perceber que eles traziam mensagens maravilhosas, lições extraordinárias, que, se forem colocadas em nossas vidas, nós vamos crescer extraordinariamente o nosso lado espiritual. Então os milagres são sinais que o Messias havia chegado, que o Filho de Deus estava aqui, porque o povo já esperava o Messias.
Ele esperava que o Messias chegasse, e agora ele estava aqui. E os milagres de Jesus apontam para o fato de que ele tem poder para perdoar pecados, porque é isso que nós vimos aqui ao final dessa narrativa aqui de Marcos. Que ele tem poder para perdoar pecados. Então, em Marcos capítulo 2, quando Jesus ele cura um paralítico lá em Cafarnaum, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e fariseus, eles arrazoaram e disseram, quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus fala isso aqui, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, toma o teu leito e vai-te. Ou seja, não apenas perdoa pecado, mas ele cura. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus muda. Então os milagres mostram categoricamente que Jesus é uma divindade, é alguém em que veio do céu, é o Filho de Deus agora no meio de nós, no meio de todos nós. Quando nós lemos todo o relato dos acontecimentos que Jesus fez, por exemplo, em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, quando ele transforma a água em vinho, eu fico aqui imaginando como estava a situação ali daquele casamento, e de repente acabou o vinho, e aí? O que eles poderiam fazer? Não tinha mais, acabou. Mas Jesus chega lá e transforma a água em vinho. E sabe o que é que isso fala para mim, fala para você? Que Jesus é o Senhor da qualidade, que Ele faz que Ele supera as nossas expectativas. Porque se você lê o relato, lá em João capítulo 2, no casamento lá, diz que o melhor vinho foi servido ao final, então ele é o Senhor da qualidade. Quando Jesus fizer algo na sua vida, pode esperar que é algo com qualidade, porque ele supera as nossas expectativas. Quando ele curou o filho do oficial, o oficial vai a Jesus, lá em João capítulo 4, e ali ele pede, Senhor, o meu filho está morto, cura o meu filho. E Jesus simplesmente olhou para ele e disse, vai, o teu filho está curado. Sabe o que isso revela e diz para nós? Que Jesus é o Senhor da distância. Não importa onde Jesus está, Ele alcança e Ele cura. Porque Ele é Senhor da distância. Não existe distância para Jesus. A palavra dEle é cura em todos os lugares. Porque Ele é presente. Jesus é onipresente. Amém? E Ele tem todo o poder. Mas não fica só aí. Quando nós lemos o relato de João capítulo 5, nós vemos a cura do paralítico do tanque de Betesda. Aquele camarada há 38 anos estava ali, e quando aquela água era agitada, ele não conseguia chegar ao tanque. Não conseguia. Porque ele tinha que ter alguém que colocasse lá, mas era um cara jogado lá. Era só mais um no meio da multidão. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele diz até assim, eu quero chegar ao tanque. Mas Jesus dá a ele algo melhor. Jesus cura ele sem entrar no tanque. E sabe por quê? Porque Jesus é Senhor da misericórdia. Jesus é Senhor que alcança os esquecidos. Aquele homem estava esquecido ali, mas Jesus alcançou ele. Jesus é o Senhor dos solitários. Jesus é Senhor dos vencidos pelo tempo. Lá está Jesus. Aí está Jesus em nossas vidas, curando, transformando, mudando, nos restaurando, nos erguendo. Ele é Senhor da misericórdia. Mas não para aí. Quando nós vamos ver mais na frente em João 6, na multiplicação de pães e peixes, uma multidão ali ouvindo Jesus. E ao final, Jesus percebe que aquela multidão está faminta. E ele chega para o discípulo e diz, alimente essa multidão aí. E ele diz, mas como, Senhor? Como? Se não tem alimento. Mas tinha um homem que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, alimente. Ele diz, mas isso é muito pouco para uma multidão dessa. E aqui eu vejo que Jesus é o Senhor da provisão. Porque com aqueles 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou
toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos de pão. O nosso Deus, na pessoa de Jesus, Ele é o Senhor da provisão, é o Senhor que promove, é o Senhor que multiplica. Você nunca mendigou o pão porque Jesus não deixa. Jesus sempre é provisão na sua vida. Você pode já ter passado por um momento difícil e apertado, mas Jesus sempre chega com a provisão. Jesus sempre chega trazendo a solução para a sua dificuldade e para o seu problema, porque esse é o Senhor que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Mas em contrapartida também nós vimos Jesus aqui, com os discípulos num barco, e os discípulos de repente começa aquela tempestade, e eles começam a ficar alvoroçados e ficam preocupados, e Senhor, tu está dormindo aí, tu não se importa que a gente venha morrer, tá tudo aqui, vamos acabar naufragando aqui. E Jesus simplesmente se levanta e manda o mar e o vento se acalmar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está em cima das circunstâncias. Não existe circunstância para parar Jesus, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele diz o mar pare, o mar para. Ele diz o vento se aquiete, o vento se aquieta. Ele diz para a situação que pode estar aí massacrando a sua vida, pare com isso, e ela vai parar na mesma hora. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor que apazigua as nossas vidas, que traz solução para as nossas dificuldades, que traz alento para os nossos dias de choro. Jesus é aquele que escuta as nossas orações de madrugada, é aquele que sabe o quanto a nossa alma está angustiada, sofrida. Jesus é esse, amados, é o Senhor de todas as coisas. E aqui me vem a memória em João capítulo 11, quando Marta e Maria, desesperadas, mandam chamar Jesus, porque seu irmão Lázaro está muito doente, está muito enfermo. E o que Jesus faz? Jesus demora ainda 4 dias para chegar, e quando ele chega, Lázaro tem morrido. O desespero estava grande. Eu fico imaginando aqui a dificuldade que aquelas irmãs passaram no momento do desespero, que Lázaro estava ali enfermo e chegou à morte. Mas Jesus chega e diz para elas: o teu irmão, se você crê, ele há de ressurgir. Só que elas não compreendem. E Jesus chega e ressuscita Lázaro. Mas antes ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas são as palavras de Jesus. E ali nós vimos Jesus restaurando Lázaro, levantando Lázaro do túmulo, tirando as amarras, deixando Lázaro livre, as amarras que prendiam ele naquele túmulo. A morte foi vencida. Agora Lázaro estava vivo novamente, porque Jesus é o Senhor da vida. Ele trouxe ele à vida novamente. E sabe, todos esses milagres que João conta no seu livro, foi para mostrar a divindade de Jesus, foi para mostrar o poder dele, foi para mostrar a sua autoridade, o seu senhorio, porque nós servimos a Jesus, que é Senhor de todas as coisas. Foi para isso que João aqui descreve, ele faz a narrativa de todos esses acontecimentos, para que a gente possa entender e perceber que Jesus nós servimos. Porque Jesus, ele não está distante, Jesus, ele não é alheio às nossas dificuldades, ele não é alheio aos nossos problemas, ele é presente. Você pode até pensar assim: puxa vida, eu estou passando por isso, mas Jesus está aí, ele está vendo. Na hora certa, no tempo certo, ele chega com a provisão, ele chega com a solução. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 5, há mensagens e lições extraordinárias e maravilhosas para as nossas vidas. Porque, veja de passagem, essa mulher aqui, ela sofria horrores. Havia 12 anos. Vamos voltar agora para o texto. Havia 12 anos que ela estava sofrendo de uma hemorragia absurda. 12 anos não é 12 dias. Sabe, é uma década e mais 2 anos. Não é brincadeira, não. E pela lei, lá no livro de Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 25, diz que uma mulher que tivesse um fluxo de sangue anormal, tal, ela era considerada imunda e impura. Olha o que essa mulher estava enfrentando. Além do flagelo pessoal, ela ainda dentro da lei era considerada imunda. O lugar que ela sentasse, a cama que ela se deitasse, ficava impura.
Tudo que ela tocasse era impura. Além do sofrimento físico, ela não podia participar das festas religiosas. Aquela mulher, ela não podia ficar do lado de fora do templo com as suas amigas, com as outras mulheres, não podia nem ficar perto da sinagoga. Ela não podia participar de nada ali. Olha o que ela estava sofrendo. Além de uma dificuldade física enorme, de 12 anos sofrendo, ela estava fraquíssima, ela ainda era rejeitada e excluída, pois tudo que ela tocava se tornava impuro, segundo a lei. O que era para durar apenas alguns dias, se arrastava por 12 anos. Versículo 26, olha aí, versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ia de mal a pior. Era difícil, era difícil. Aquela mulher havia gasto tudo quanto possuía, como se não bastasse a fragilidade dela como pessoa, como se não bastasse a exclusão dela de não poder participar do templo, das festas, das programações, dos cultos, como se não bastasse, ela ainda havia gastado tudo quanto ela possuía. Aquela mulher estava praticamente mendigando. Ela sofrera muitos anos nas mãos de médicos que ninguém solucionou e nem resolveu o problema dela. Ia de mal a pior, como diz o texto. Essa era a situação que ela estava vivendo. Aquela mulher era uma verdadeira casa de sofrimento. Muitas vezes, a gente passa por uma dificuldade e diz assim: puxa vida, tudo acontece comigo, eu só sofro isso, só sofro aquilo. Mas quando nós vemos coisas assim, a gente, puxa vida, Senhor, quando eu leio a história no Antigo Testamento e vejo sofrimento e sofrimentos do povo de Deus, eu fico arrazoando comigo mesmo. Eu sofro, mas quantas pessoas também não sofreram e vão sofrer e continuam sofrendo? Olha Jó, perdeu tudo. Num dia só ele perdeu filhos, perdeu provisão, ele perdeu tudo. A situação dessa mulher não era das melhores. Então, não sabemos a complexidade que nos espera em meio às dificuldades. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus é com a gente. Jesus é conosco. Vivemos, às vezes as pessoas pregam e ensinam coisas que a Bíblia não fala. Se você for ser crente, as coisas vão ser mil maravilhas. Se você entregar sua vida para Jesus, não se engane não, você vai ser próspero. Se você entregar sua vida para Jesus, você pode até dizer assim: eu sou cabeça ou não sou cauda, porque eu sou filho do rei. Tudo isso é coisa maravilhosa, porque nós somos filhos do rei. Mas nós não estamos imunes a dificuldades e nem a problemas. Porque na realidade, em meio a tudo isso é que nós crescemos. E nós temos certeza que o Senhor passa nas dificuldades conosco. Ele vai junto conosco. Então, não é mar de rosa, não é prosperidade plena. Tudo que vem de felicidade em nossas vidas é porque o Senhor é bondoso, maravilhoso, gracioso e quer nos dar. Amém? O que você tem, a sua vida, a sua felicidade, é Jesus que dá, porque Ele é maravilhoso. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer. Então, o que nós podemos entender e ver aqui como uma das lições básicas aqui, primeiro, é que Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. Deus não fica indiferente ao nosso sofrimento. Por maior que ele seja, Ele não fica. Ele não fica de braços cruzados em meio ao que nós passamos. Ele não fica no trono da sua glória, indiferente ao sofrimento que nós passamos. Não, de forma nenhuma não. Deus, Ele não é sádico para ficar olhando a gente sofrer e ficar morto de feliz. Ele não é cruel, Ele não é perverso, Ele não sente prazer no nosso sofrimento, muito pelo contrário. Ele quer nos dar alento, Ele quer nos fazer, Ele quer que nós sejamos felizes. É Deus. Ele sabe das nossas lutas, das nossas dores, das nossas angústias, das noites acordadas.
Ele sabe dos soros baixinhos, Ele sabe dos pensamentos que muitas vezes nós temos e que nós levamos à presença dEle. Ele sabe todas essas coisas. Deus sabe quem te magoa, Deus sabe quem te pisa, Ele sabe tudo isso. Você não está só, você não caminha só. O Senhor é contigo cada instante da tua vida. Aleluia, vamos crer nisso. Nós não estamos aqui caminhando a erro nesse mundo, não, nós estamos aqui com um propósito. Deus nos colocou aqui com propósitos. A sua vida, graças a Deus, tem propósito. Não é uma vida por ser, não, tem propósito. A vida dessa mulher do fluxo de sangue teve propósitos. E sabe, às vezes, lendo esse texto, eu fico aqui a pensar, olha que propósito lindo, que lições extraordinárias aconteceu há mais de 2000 anos, né, vamos dizer assim, e ainda hoje fala aos nossos corações. Porque nós temos um Deus fantástico, nós temos um Deus que se preocupa conosco, a sua palavra é viva e eficaz, amém? Ela atravessa gerações, ela fala dia a dia aos nossos corações. Nós só precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos para o que o Senhor quer nos ensinar. Então, quando nós começamos a exercitar a nossa fé, a gente começa a perceber coisas assim. Conseguimos atrair o olhar de Jesus. É interessante isso aqui, porque essa mulher aqui, ela exercitou a sua fé. Então, ela atraiu o olhar de Jesus. Uma coisa aqui que me fez lembrar agora foi Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus e ele começa a seguir Jesus de longe, Pedro entra num desespero profundo. Ele nega Jesus porque ele teve medo. Ele estava completamente cheio de medo e ele negou Jesus. Mas quando ele vai passando, o olhar de Jesus de longe já começa a curar Pedro. Porque quando o arrependimento vem, quando a dor ela vem à tona e transborda, o olhar de Jesus penetra e vem nos restaurando e nos transformando. É isso que nós precisamos compreender. E algo aqui, Deus, Ele espera uma demonstração de fé nossa, porque a nossa fé, ela move o braço de Deus. A tua história, o teu estilo de vida, a tua fé para sair das situações difíceis que você possa estar enfrentando, todas essas coisas, Deus está olhando, Ele está vendo, e Ele fala através da sua palavra. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra vai dizer, Ele vai dizer algo fantástico, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele ainda nos convida: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha que convite maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, porque Ele se importa com o que nós passamos, com o que nós sentimos, com o que nós vivemos. Ele se importa. Jesus está sempre disposto a fazer algo por aqueles que se aproximam dEle, por aqueles que entregam de fato, de verdade, a vida a Ele. E quando eu olho aqui, eu vejo essa mulher fazendo isso, porque essa mulher, a dificuldade enfrentada por ela foi grande, mas ela disse: se pelo menos eu tocar em suas vestes, eu serei curado. E o que é isso? É fé, exercício de fé. Olha o versículo 27, olha o versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus, é muito interessante isso aqui, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela começou a desenvolver a sua fé, quando ela ouviu falar de Jesus. Nós já ouvimos falar de Jesus? Amém. Então nós precisamos começar a desenvolver a nossa fé. Nós precisamos começar a querer de fato e de verdade tocar em Jesus, tocar nele. E isso é algo fantástico, porque quando você toca no seu Senhor, quando você toca no seu Salvador, a sua vida dá uma virada de 360 graus. Você não é mais quem você era, você passa a ser um novo homem, uma nova mulher. Porque é isso que Jesus faz conosco. Foi isso que essa mulher aqui sentiu nela, uma nova criatura.
Jesus, é muito interessante, porque às vezes a gente fica perguntando, como foi que essa mulher ouviu falar de Jesus? Porque não tem nenhum relato de que ela possa ter escutado uma mensagem de Jesus. A Bíblia não relata, mas tem algo fantástico aqui. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele pregando em Nazaré, ele faz uma citação do profeta Isaías. Ele diz assim, que ele veio para evangelizar os pobres de espírito, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus pregando, ele faz uma citação de Isaías. E, consequentemente, talvez alguém possa ter ouvido e ter falado para essa mulher disso aqui. Porque, na realidade, ela ouviu falar de Jesus. Alguém pode ter chegado para ela e ter dito assim, olha, o rabi, chamado Jesus, pregou e fez a citação do profeta Isaías, e disse que ele tinha vindo para libertar os oprimidos, tal, e contou toda essa história. Então ela ouviu falar, e nisso despertou nela uma fé. E ela começou a exercitar uma fé. E o que ela vai dizer aqui? Se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curado. Olha que exercício de fé lindo e maravilhoso aqui. Olha que coisa tremenda aqui. Ela ouviu falar, e ela disse, se eu tocar, eu serei curado. E para aquela mulher tocar em Jesus, não pensa que foi fácil, porque não foi. Há diversas coisas aí que a gente precisa levar em consideração, mas não foi fácil para aquela mulher tocar em Jesus. A dificuldade aqui foi enorme. Ela começou a desenvolver a sua fé naquilo que ela ouviu falar de Jesus. E Jesus também havia dito que os sãos, ou seja, os que não são doentes, não precisam de médico, mas os doentes precisavam de médico. Ou seja, ele estava dizendo que eu não vim para os que precisam para os que não precisam de médico, eu vim para os doentes. E aquela mulher era o quê? Estava doente. Então ela razoou no coração dela, ele veio para mim. Ele veio para me curar. Ele veio para me salvar, e eu não vou perder essa oportunidade, amados. Nós não podemos perder a oportunidade de tocar em Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade da nossa caminhada de contemplar o Salvador Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de olhar para Ele e dizer assim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e com Ele eu vou para a glória. Nós não podemos perder essa oportunidade, não podemos. Não podemos. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, quando João Batista está ainda no seu ministério, ele manda alguns discípulos ir a Jesus e perguntar a Jesus se ele era realmente o que eles estavam esperando, ou se teria que esperar em outro, né? Eles mandam essa pergunta para Jesus. E Jesus mandou dizer para João, anuncia a João coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O que Jesus está dizendo para ele? Que eu vim, e eu já estou aqui, e eu sou o Senhor da vida, e aquele que crê, viverá. Você crê em Jesus? Você tem vida em Jesus? A nossa vida é Jesus. Porque Ele já veio. Ele veio curando, Ele veio restaurando, Ele veio para salvar, Ele veio mostrando o que é o Evangelho, porque Ele é o próprio Evangelho. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele sofreu, Ele morreu, mas acima de todas as coisas, Ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Mas para isso nós precisamos derramar sobre Ele toda a nossa fé, toda a nossa credibilidade, todo o aceitar. Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu não caminho sem Ele. Essa mulher tinha esse desejo aqui, quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu que o flagelo estava muito grande, mas ela precisava de algo mais profundo, então ela foi a Jesus, ela buscou Jesus, porque ela queria ser curada. Talvez no coração dela apenas uma cura física, mas como eu disse, Jesus dá mais do que o que nós precisamos. Ele não só curou ela fisicamente, mas Ele curou ela espiritualmente, e ela teve direito à vida eterna. Porque
É o que Deus faz conosco. Ele promete dar muito mais do que o que nós precisamos. Então, Jesus é aquele que tem compaixão. Jesus é aquele que realmente ama a cada um de nós. Ele não desperdiça, ele não deixa, vamos dizer, o nosso sofrimento com nós mesmos. Ele vem para resolver. Então, olha aí no versículo 28. Ela veio por dentro da multidão, no versículo 27, então no versículo 28, porque ela dizia, se eu apenas lhes tocar a veste, eu serei curada. Então essa mulher disse para Jesus, que se apenas tocasse nas vestes dele, seria curada. No versículo 28, ela veio por trás e tocou nele. E no versículo 29, olha aí, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu do seu corpo estar curada do seu flagelo. Ela veio com dificuldade, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Porque a fé dela moveu o braço de Jesus. Estancou imediatamente a hemorragia que ela sentia no corpo e foi curada do seu flagelo. Mas faltava algo àquela mulher. Porque aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma dificuldade enorme para chegar a Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, mas faltava algo na vida dela. Faltava ela confessar. Faltava ela dizer para Jesus, e é isso que Jesus aqui busca, olha aí, versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Será que Jesus não sabia? Jesus sabia, mas Jesus queria confessar, Jesus queria que aquela mulher dissesse, porque aquela mulher era alguém que não podia nem estar ali, segundo a lei. Ela era considerada excluída, ela era como se fosse um leproso, ela não podia estar no meio da multidão. Mas ela veio por trás, agora aqui é algo fantástico. Aqui é algo extraordinário. Porque aquela mulher com 12 anos de sofrimento, com 12 anos com hemorragia, aquela mulher, se ela caminhasse daqui para aí, ela talvez desmaiasse de tão fraca que ela estivesse. E eu fico imaginando aquela multidão, aquela gente lá, e Jesus na frente, porque o texto diz que ela veio por trás, ela não veio pela frente. Aqui tem duas coisas para nós compreendermos. Primeiro, que ela não veio pela frente, porque o que ela sentia, o que ela sofria, ela ia ser escorraçada, talvez até apedrejada. Mas ela veio por trás, né, para poder tentando afastar as pessoas para chegar a Jesus. Deve ter sido um sofrimento sobre-humano para ela, devido à circunstância que ela vivia. Então Jesus diz, por quê? Quem me tocou? Mas Jesus sabia. Mas Jesus queria que ela confessasse. Jesus queria que ela dissesse. Ela precisava dizer para Jesus toda a verdade. Senhor, eu te toquei. Eu sou uma pecadora. Senhor, eu não merecia estar aqui. A lei diz que eu não posso estar aqui no meio dessas pessoas. Mas debaixo da tua misericórdia, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, tem misericórdia, porque mesmo eu não podendo estar aqui, mas eu não tenho outro canto para ir, a não ser para os teus braços. Mesmo eu sendo colocado de lado, jogado para fora pela sociedade, eu não tenho outro lugar para ir, a não ser para a tua presença. E aqui tem algo que nós precisamos ver. Você pode está sendo colocado de lado pelas pessoas, você pode estar sendo colocado de lado da sociedade, as pessoas podem não olhar para você como deveriam olhar, mas Jesus olha para você com um olhar de misericórdia. Jesus olha para nós e diz, vinde benditos do meu Pai, venham para mim, confesse, Senhor, eu sou pecador, eu não tenho para onde ir, mas eu preciso do Senhor, porque somente o Senhor tem alívio para a minha alma, somente o Senhor tem alívio para as minhas dificuldades, porque nós servimos um Jesus que Ele se importa, e foi isso que essa mulher aqui fez, ela foi a Jesus, e ela confessou a Ele. E uma segunda lição aqui que eu vejo, é que Jesus sabe da necessidade que nós temos.
Jesus sabe. E Ele está disposto a fazer algo extraordinariamente maravilhoso pelas nossas vidas. Não que Jesus não soubesse, mas era necessário que aquela mulher lhe falasse toda a verdade, fosse fiel a Ele, confessasse a Ele tudo. Mas qual a verdade? Que ela era pecadora. E é isso que nós precisamos dizer para Jesus: ó Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, mas eu espero a tua graça na minha vida. Todo aquele que se arrepende diante de Jesus alcança a salvação. Pedro, em Atos capítulo 2, pregando à multidão, e ele aperta a multidão e diz: olha, vocês mataram o Filho de Deus. Então eles dizem: Senhor, e agora o que faremos? A multidão com medo: Senhor, e agora o que faremos? Aí ele diz: arrependam-se, e recebam o perdão dos vossos pecados. Porque quando há arrependimento, há perdão. Quando há arrependimento, há perdão. Quando há arrependimento, há cura. Quando há arrependimento, nós alcançamos o trono de Deus. Essa mulher aqui foi salva. Essa mulher aqui confessou. Essa mulher aqui disse para Jesus o que era necessário dizer. Quando Jesus fez a pergunta: quem me tocou? Com certeza ela ficou apreensiva, nervosa, trêmula, com medo de ser descoberta. Afinal, ela havia tocado no judeu. Mulher impura tocou no judeu, ela ficou com medo. Ela ficou muito preocupada. Será que Jesus iria recriminá-la ali naquele instante? Por ela sair do meio da multidão, sendo imunda, será que Jesus iria recriminar ela ali? O que diriam os seus discípulos? O que diria a multidão? Ela não podia estar ali. O que iria acontecer com ela? Ela ficou com muito medo, porque ela sabia da lei. Mas ela sabia que Jesus é misericordioso. E ela foi, e ela buscou, e ela alcançou. Foi olhando, foi quando Jesus lhe clamou, lhe acalmou, dizendo, versículo 34, olha aí. E ele disse, sabe, quando eu leio esse texto aqui, eu fico assim contemplando a graça de Deus. Porque todos nós, tirando o sofrimento, mas todos nós somos como essa mulher. Porque o pecado nos torna imundo. Então todos nós somos como essa mulher. Mas olha o que é que Jesus disse para aquela mulher. E olha o que é que Jesus disse para mim e para você. Filho ou filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual é o mal que mais nos atinge hoje? É o pecado. E o que é que Jesus está dizendo? Fica livre do teu mal. Fica livre do pecado. Jesus quer nos dar um presente, ou está nos dando um presente maravilhoso, sublime. Toda a mazela daquela mulher foi embora. Tudo que ela sofria passou. E é isso que Jesus quer fazer com o seu povo. Ele quer restaurar o seu povo. Ele quer transformar o seu povo. Então nós precisamos, acima de todas as coisas, entender e ver toda a maravilha de Jesus nessa caminhada. Observe, não tem obstáculos. Não, se nós queremos ir a Jesus, não tem obstáculos. Nós podemos ir, é difícil. Muitas vezes você quer ficar em casa, muitas vezes você não quer vir para os cultos, muitas vezes, sei lá, tem coisas que lhe atrapalham, não deixa prosseguir, mas olha aqui, não pode haver obstáculo para ir para Jesus. Olha o que essa mulher passou, mas ela foi, e ela alcançou a misericórdia de Deus. Ela alcançou. E segundo, ela venceu os tabus e os preconceitos. Ela era mulher, ela estava numa situação em que ela não podia estar no meio das pessoas, mas ela venceu os tabus e os preconceitos, porque ela estava olhando para Jesus. Ela não olhava para as pessoas, ela não queria saber quem estava ao redor dela, o foco dela era Jesus. Então, independente de quem diga,
todo domingo está na igreja, tem que estar. Esquece o que estão dizendo, esquece o que estão falando. Vem para a presença de Jesus, porque Jesus é o único importante nas nossas vidas. Ele tem maravilhas para fazer para você. E nós precisamos compreender isso. Terceiro, aquela mulher superou as suas próprias forças. Às vezes nós não temos forças, é verdade. Às vezes a gente está pelas tabelas. Mas se você orar, se você clamar, se você pedir, o Senhor vai te restaurar no espírito dele. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai despertar, você vai ressuscitar, cheio de glória, cheio de fé, cheio de maravilhas, porque você está contemplando o Senhor da sua vida. É a nossa direção. Aquela mulher foi corajosa, nós precisamos ser corajosos. Muitas pessoas nos apontam, crente besta, crente só quer estar na igreja todo, a vida só na igreja. Sim. O que é mais importante para nós? Olhar o que os homens dizem ou olhar o que Deus diz? Os apóstolos, os discípulos de Jesus foram presos. E eles foram arguídos e disseram, vocês vão apanhar aqui, nós vamos soltar vocês. Então eles apanharam e foram soltos. Nós estamos estudando isso em Atos. Mas amanhã eles estavam pregando novamente. Então foram até eles, e aí ele disse assim, é mais importante servir a Deus do que aos homens. E quando nós buscamos Jesus, nós estamos servindo a Deus. Amém? Olha, amados, não esqueça disso. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar para salvar as pessoas. Porque também nós fomos salvos, porque Deus usou pessoas como instrumentos para nos salvar. Então nós precisamos olhar e não ter medo. Nós precisamos ser corajosos em pregar esse evangelho, em falar dessa verdade. Jesus é água viva. Jesus é água viva, fonte inesgotável, pois tudo que ele toca, tudo que ele trisca, muda. E a sua vida já mudou porque ele tocou em você. Porque ele é essa água. E é isso que nós precisamos compreender na nossa caminhada. Há dificuldades? Muitas. Há problemas? Enormes. Mas não esqueça, você tem um Deus que cuida de você e que caminha com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida possa ser uma vida pautada nas mãos de Deus. Não deixa a tua vida por aí, não. Traz a tua vida para Jesus. Coloca nas mãos dele e deixa ele transformar. Como ele transformou aquela água em vinho, ele pode transformar você num homem melhor e numa mulher melhor para a honra e glória dele. Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei qual dificuldade, qual problema que você possa estar enfrentando, mas eu sei de uma coisa: todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. A igreja aqui toda tem dificuldade e tem problema. Você que nos assiste no YouTube, você tem dificuldade e tem problema. Todos nós temos. Mas eu sei de uma coisa: que não existe nenhuma dificuldade e nenhum problema maior do que o nosso Deus. Maior do que o nosso Deus. Maior do que o nosso Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, tão cheio de graça, pela tua palavra que foi lida, Senhor, e que trouxe lições extraordinárias e maravilhosas para as nossas vidas. Somos nada, Senhor, não somos ninguém. Há muitos aí que dizem que são coisas demais porque são filhos do rei. Nós somos filhos do rei, mas nós somos discípulos do Senhor, nós somos servos. Nós vivemos pela tua graça, porque a tua graça basta a cada um de nós, assim a tua palavra nos ensina. Então não queremos ser melhor que ninguém, mas queremos, ó Deus, caminhar nessa vida fazendo a tua vontade. Queremos caminhar nessa vida, Senhor, sendo instrumentos da tua verdade. Queremos caminhar nessa vida sem tirar os olhos do Senhor. E a exemplo dessa mulher, Senhor, nós somos pecadores, sim. E queremos, ó Deus, olhar o Senhor face a face. Então,
transforma, Senhor, as nossas vidas, muda o nosso rumo, muda a nossa direção. Abençoa, Pai, a tua igreja em nome de Jesus. Acende, ó Deus, a chama viva do fogo do Senhor no coração de cada um de nós. Balança, Senhor, essa igreja, sacode essa igreja, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, de uma forma mais intrínseca, chegar ao trono do Senhor, tocando ao trono do Senhor em oração. Para a glória do Senhor, Deus, é que eu te peço. Nos dá uma semana cheia de graça, Senhor, cheia de misericórdia, cheia de provisão, porque ela vem do Senhor. Não é nós, mas é o Senhor que atua em nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado por todas as coisas. Pois é no santo, bendito e maravilhoso nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. E tem cantina ali atrás, hein? Em nome de Jesus, tem cantina aí. Amém.